Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Eu abri aqui o livrinho Minutos de Sabedoria, ao acaso, e veio a seguinte mensagem: não dê importância à idade de seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo, tenha ele a idade que tiver. Então agora vamos nos serenar, vamos nos concentrar e fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos melhores sentimentos ao alto, para que juntos, neste clima de paz e harmonia, em que já se faz sentir em nossos corações, te pedir, Pai amado, que possamos aprender as tuas leis de amor, não somente através de palavras, mas com os nossos exemplos e através de nossas ações edificantes. Unidos te pedimos, Senhor, que magnetize as águas nos frascos e que nelas possamos encontrar muitas energias vindas de ti. Ilumina, Senhor, a palavra da nossa irmã Rosângela, que com dedicação vai nos transmitir aquilo que estudou e aprendeu. Que Deus, nosso querido Pai, ilumine a todos nós. Que assim seja. De acordo com a leitura, né? Boa noite, jovens. Boa noite. Somos todos jovens de alma, em processo evolutivo. Na noite de hoje, queremos falar de um assunto deveras importante. Aqui eu tenho a impressão que a grande maioria de nós é pai, é mãe. Filhos biológicos, filhos do coração. Vivemos esta experiência, graças a Deus, na Terra. E pais presentes, filhos mais felizes, é algo que nós devemos meditar profundamente. Esses pais presentes, nós podemos falar em dois níveis. A presença do pai. Hoje em dia está comprovado que há uma necessidade de presença física. Aquilo que se repetia, não, o que importa é a qualidade do tempo. Não é bem assim. A presença, sim, é importante. E o segundo nível de pais presentes. Porque ser pai é um grande presente. E todo filho quer muito esse presente em sua vida. Tanto é que aqueles que não tiveram uma convivência boa, ou uma convivência razoável, ou uma convivência deficitária, mais uma convivência, eles têm muitas dificuldades de se encaminhar na vida. Duas crianças, irmãs de minha filha do coração, viveram em orfanato. Quando elas foram para o orfanato, uma tinha 6 anos, a outra 4. Elas tiveram muito pouco de seus pais biológicos. E só saíram do orfanato depois de completarem os 18 anos. Uma já está no plano espiritual, um desencarne doloroso.
E a segunda tem muita dificuldade de se organizar enquanto pessoa, enquanto família, principalmente enquanto filha. Pais presentes, presença e presente, com certeza filhos mais felizes. Iniciando essa conversa, eu queria refletir ou contar. Primeiro, contar a história sucinta desses 3 casais. Aqui são 3 irmãs, todas elas, aliás, os 3 casais já estão no plano espiritual. As suas vidas já podem ser analisadas. Óbvio que do nosso ponto de vista como encarnados, a espiritualidade vai ter uma visão mais completa. Mas nós, encarnados, podemos analisar como 3 histórias em que foi aproveitado cerca de 80% das suas possibilidades. Vamos dizer, tem muito mais acerto do que erro nessas 3 experiências reencarnatórias dessas 3 famílias. Um primeiro casal, 4 meninas, um menino do coração, 6 experiências fraternas, daquelas crianças assim, 8 anos para o ensino fundamental, fica na casa do tio, 2 anos enquanto reorganiza a vida de um casal que se separou. Então, nessas experiências, de 2 a 8 anos, essas crianças conviveram nessa família. Essa é uma família de classe média, ele católico, ela espírita. Irmãs, as 3 mães. No segundo casal, uma única menina. Uma gravidez difícil. Conta-se até que essa gravidez tenha levado 10 meses. Mas é que naquela época, não é? Não se contava direitinho tudo. Então se brincava muito, não sei se tu é gente não, acho que a tua gravidez foi de um bichinho de 4 patas. E várias brincadeiras. Uma segunda gravidez, impossível. Nível socioeconômico mais deficitário. E o casal, ele católico, ela espírita. O terceiro casal, não puderam ter filhos. 2 meninas foram adotadas em idades e épocas diferentes. A mais velha já foi mais crescidinha para a casa do casal. E a segunda foi bebê, com uma diferença bem grande entre as duas. De idade e de épocas. Classe alta, muito privilegiada, uma vivência no campo, uma vivência extremamente positiva. Católicos, os 2. Nessas histórias, como falei, muitos ganhos. Mães presentes, as mães daquela época eram presentes. Né? Mães presentes nos 2 níveis, de atuante e um grande presente para cada um desses filhos. A todas essas crianças, talvez essas aqui não, mas essas crianças aqui passaram pela evangelização na casa espírita. Aprenderam valores. Em suas famílias se cultivavam virtudes. Mas desses 3 casais, uma história de uma das meninas, já disse, mas uma das meninas, nesses 3 casais, tem algo que me chamou muito a atenção mesmo, em função da vida que levou, da qualidade de mãe e pai que teve, do contato com a evangelização infanto-juvenil e do resultado nem tão positivo assim que ocorreu.
ficou a história. Verdadeira, né? Gente como a gente. E agora vamos refletir alguns elementos teóricos e voltar ao final para essa questão aqui levantada. E aí nós perguntamos, para continuar, pais presentes, presença e presente, qual é o nível de importância de nossos filhos e nossas filhas? Que importância vocês dão aos seus filhos? Somos pais omissos ou pais atuantes? Filhos importantes. Isto é o que nós vamos ver agora. Porque qual é a importância que nós damos aos filhos? Isso vai significar que existem filhos que são importantes e filhos que não são tratados desta maneira. Vamos ver aqui o que é um filho importante, para a gente bem entender. Aqueles que são acolhidos como filhos de Deus, espíritos imortais em processo de evolução. Se nós começarmos a olhar os nossos filhos a partir mesmo de antes da gravidez, ou principalmente durante, do ponto de vista espiritual, este filho que ali vem, ele vai estar sob a minha tutela, sob a nossa tutela, a tutela do casal, mas é um filho de Deus. Nós somos seus tutores. Irmãos que iremos trabalhar juntos, mas nós não somos donos. Filhos não são propriedades de seus pais. Isso tem que ficar muito claro, desde o princípio, em nossas vidas. Filhos importantes são aqueles que têm pais biológicos ou do coração, que assumem o compromisso de protegê-los, amá-los e encaminhá-los ao bem. Isso todos nós temos consciência. Os que são recebidos nos braços e nos corações como seres extraordinários, únicos, com peculiaridades próprias. Os valores serão os mesmos, mas cada filho tem que ser respeitado na sua individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Respeitando-se as suas peculiaridades. Continuando. Os que são nutridos com as informações sobre as leis divinas e a espiritualidade, claro, essas informações adequadas à compreensão do pequeno. Esses dias, ouvindo Divaldo Franco, ele contando que um pai disse para ele: filho de 8 anos, não informei ainda sobre reencarnação. Ele não tem capacidade para entender este assunto. O Divaldo: como não? Olha o tablet que ele manuseia, a escolaridade que ele tem. Ele não tem capacidade? Ou você ainda não ajustou a sua linguagem para conversar com ele sobre o assunto? Talvez a deficiência não seja dele, seja tua. Divaldo puxou. Então, nutrir os nossos filhos desde pequeninos. Na verdade, a gente já sabe que no ventre materno nós já estamos nutrindo espiritualmente os nossos filhos. Pela oração, pelas músicas, pela leitura, por tudo que nós vivemos, porque se reflete nele, né? Filhos importantes são os que recebem suporte emocional, espiritual e moral dos pais para saciarem sua estrutura psicológica. Eles precisam ter para eles exclusivamente um plano
mínimo de educação moral que indique as qualidades a serem desenvolvidas desde a infância, a fase mais propícia ao aprendizado do bem. O que eu vou contar do Felipe, da família dele, Felipe, do Leon Denis, que vem também aqui apresentar seus estudos, eu tenho permissão para contar. O Felipe tem um pequenininho de 3 anos, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo deu de presente para a mãe, no Dia das Mães, um coração feito na escola, um coração de papel, bonitinho e tal, coração lá. E o Luiz Felipe tem uma programação de vida. Os pais têm um plano mínimo que seja de educação moral e espiritual para ele. E nesse plano, não é algo exorbitante, nesse plano, até o coraçãozinho do Dia das Mães foi aproveitado. Ali, o Felipe colocou o coração na porta do quarto dele e lá vem os joinhas. Joinhas são os desenhos de coisas boas que ele fez. Então, cada coisa positiva tem um joinha. Cada coisa negativa, o joinha muda de posição. E ele ficou assim, quando ele começou a receber aqueles joinhas para baixo, ele ficou muito aflito, muito magoado, muito sofrido. E de repente ele começou, de alguma forma, a mudar, a querer que tivesse mais joinhas para cima. E o comportamento dele foi mudando, foi mudando. Chegou um dia, Felipe não apagou, e nem vai apagar os joinhas negativos. Ele, papai, apaga. Pediu para apagar. Diz ele, não. Aquilo que a gente faz, a marca fica. Ela não sai. Aquilo que você fez, magoou o papai, magoou a mamãe, o coleguinha da escola, ou a prof, alguém. Então, isso está ali. Para você pensar, repensar, que às vezes você faz coisas que não são joinhas assim, são coisas assim. Ficou incomodado. Né? Então, volte e meia, o Luiz Gustavo ganha, o Luiz Gustavo anota. E assim ele vai trabalhando o filho dele nessas questões morais e espirituais do cotidiano. E óbvio que daqui a pouco o Felipe vai arranjar uma outra forma concreta, porque criança pequenina precisa de coisas concretas, para lidar com aquele pequeno. E essa história que o Felipe transformou em joinha está aqui, para o resto da vida, do Wallace Leal Rodrigues, onde o pai pregava para cada coisa que ele fazia, as coisas positivas e as negativas, ele pregava com um prego, numa madeira. E quando ele acertava, quando ele tinha um comportamento melhor, retirava o prego, mas a marca ficava. Né? Boa sugestão. Os que têm pais conscientes de que são o modelo que a criança vai imitar para falar, andar, agir e se conduzir na vida. Nós somos modelos conscientemente ou inconscientemente falando. Nós somos modelos querendo ou não. A criança observa e observa muito o adulto ou os adultos com quem ela convive. Nós somos modelos. Nós vamos ser imitados. Saibam disso. Por isso, modelo, Jesus é o nosso modelo. Por isso nós corremos atrás para aprender com ele. Nós somos modelos para aqueles com quem convivemos. E de uma importância muito grande para os nossos filhos. Filhos importantes são os que têm pais que aprendem que educar significa extrair, tirar de dentro da alma do aprendiz todo o potencial extraordinário que ele possui. Mandamos os nossos filhos para a escola para serem educados. Mentira. Mandamos os nossos filhos à escola para
obterem conhecimento, cultura. A escola oferece a cultura, o conhecimento que hoje até na internet às vezes tem mais qualidade e aprofundamento, tá? Mas a educação, a escola só vai dar continuidade àquilo que nós começamos. A educação é a nossa responsabilidade fundamental. E nesse espírito extraordinário, individual, rico, maravilhoso, que vem às nossas mãos, nós temos que procurar tirar dele, fazer florescer esse potencial, vir para fora as suas qualidades e ajudá-los a lidar com as dificuldades, com as imperfeições. A neurociência comprova que todo ser humano tem o DNA divino, a marca ou o ponto de Deus, que se expressa no cérebro através da glândula pineal, que precisa ser ativada através da religiosidade vivenciada na família. Nós aprendemos, nós espíritas estudamos que essa glândula, que é do tamanho de uma ervilha, coisa pequenininha, nessa região, entre as duas partes ali, mais ao centro, não em cima, essa glândula pineal é a glândula da mediunidade. É através dela que se faz o nosso contato com o plano maior. E a criança já pode receber a ativação dessa glândula. Como? Através da religiosidade vivenciada na família. Ali, a criança necessita vivenciar a fé, a esperança, a caridade e o amor. E essas virtudes ativarão positivamente o ponto de Deus, a glândula pineal. Não importa a denominação religiosa que a família adote. Não importa. O bem é o bem em qualquer parte. Você católico, você espírita, você budista, o que for. O bem é sempre uma semente a ativar no nosso ponto de Deus. Coisa linda, né? Maravilhosa. Pensemos nisso e vamos ativar em nós e auxiliar os nossos nessa experiência. Em síntese, nós pais precisamos nos conscientizar de nosso papel de educador, de educadores, porque nós somos primordiais nessa tarefa. Deus colocou dois para realizar essa função, que não é fácil, mas é maravilhosa. Temos que ter essa consciência. Precisamos nos conscientizar da necessidade de nos informar sobre as questões educacionais, pedagógicas e científicas a respeito do desenvolvimento e da formação da criança e do adolescente. Precisamos nos informar. Por exemplo, uma coisa que nós temos que varrer do nosso vocabulário. Se eu fizer isso, meu filho vai ficar traumatizado. Isso já foi. Na minha época, graças a Deus, não tinha. Chegou uma época que isso era lei. Não se traumatiza uma criança. Os pais não traumatizaram as crianças, mas as deixaram completamente deseducadas e sem valores. Hoje, não está mais nas linhas pedagógicas e psicológicas mais modernas a questão de não deixar o filho se frustrar. Se eu não permito que ele viva as frustrações da vida, as frustrações normais, como é que vai ser quando ele tiver que se virar sozinho? A criança ganhou um cachorrinho. Passaram-se 1 ano, 2 anos, o cachorrinho veio a morrer. Eu vou correndo comprar um outro enquanto ele está na escola e de preferência que seja do mesmo jeitinho para que ele não sinta muito. Não! Ele tem que chegar em casa, ver o bichinho morto e começar a aprender sobre a questão da ida de todos, bichinhos e pessoas, a partir
partir daquela frustração, a partir daquela perda. Crianças precisam sim ser frustradas. Não pelas nossas atitudes negativas, mas as frustrações naturais da vida, em que nós, junto com elas, possamos ativá-las. Porque os nossos filhos não são nossos, eles ficarão na vida, nós partiremos. E eles precisam ter luzes nos próprios pés para caminhar. Se eu não ativo, se eu superprotejo, como é que vai ser? Nós precisamos rever nossos conceitos, preconceitos e atitudes. Essa questão de gênero, a questão do racismo, tudo isso que já está aí agora. Eu tenho dificuldade de lidar com a questão da homossexualidade. Vá se preparar. Porque precisamos aprender a lidar com isso de uma forma positiva, fraterna, amiga, solidária. Se temos as nossas dificuldades, vamos resolvê-las. E não com essa juventude que tem aí usado da violência de uma forma terrível para com os diferentes. Índios, afrodescendentes, homossexuais, idosos, que nós aqui em maioria já estamos, somos vítimas de crianças que não sabem lidar com a diferença. Isso veio de casa. Isso veio da família. Pensemos bem. Precisamos também nos conscientizar da importância da integração, pais e escolas, pais e evangelizadores. Nós precisamos estar aqui junto com os nossos filhos na casa espírita. Eles vão lá para baixo para a evangelização? Vão receber um livrinho para ler em casa? Vamos ler juntos? Vão receber as tarefinhas das evangelizadoras para casa? Vamos fazer juntos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Como é que está? Como é que está a caminhada? Como é que está o aprendizado? A criança não pode ver uma coisa boa lá embaixo e lá em casa ela vê diferente. Nós precisamos estar aqui nos evangelizando, estudando nos grupos para nos evangelizar, nos aperfeiçoar. Nós precisamos muito nos preparar para que aquilo que ela aprenda lá, ela também veja em casa. Centro espírita é treino. A gente fica aqui algumas horas. Se abraça, se beija, se sorri. É a coisa mais gostosa do mundo. Aprendeu, é o certo, é assim que tem que fazer. Então vamos fazer lá em casa. Vamos fazer lá fora, vamos fazer lá na sociedade. Aqui a gente treina, lá fora a gente vive. E dá urgência em nos educar com base nos ensinamentos de Jesus para termos êxito nesta grandiosa tarefa. Antes de ir para os últimos slides, ou o último slide, eu quero voltar aqui. Eu não contei muito dessas experiências encarnatórias aqui. Mas, do pouco que eu falei, e dentro do que a gente conversou, alguém aqui arriscaria dizer qual das 4, 5, 7 meninas, qual das 7 meninas teve um problema sério? Uma possibilidade? Alguém dá um chute? Qual dos 3 ali? Dos 3 casais? O segundo? Quem fala? Muita gente falou segundo. Eu tenho com os dedos que eu possa contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não é que vocês vão me acertar? Né? Ali tem um caso muito sério que é filho único, né? Isso normalmente, não é regra geral, mas normalmente dá problema. Mas o problema maior aqui foi essa gravidez difícil e essa segunda gravidez impossível. Essa mãe maravilhosa,
essas mulheres, elas foram guerreiras, incrivelmente guerreiras. A história do trabalho social delas, tanto nas casas espíritas que elas frequentaram, mas a ajuda financeira dessa que, embora não frequentasse, sempre foi muito bem-vinda. Ela ajudava as irmãs nas realizações sociais. E tinha um trabalho junto ao asilo dos velhos que era uma maravilha. Então, mulheres que ensinaram seus filhos a caridade, a humildade, tarará, tarará, tudo aquilo que aqui aprendemos. Mas dessa mãe, naquela história de que o exemplo, a palavra ensina e o exemplo arrasta, esta mãe, com essa experiência que ela teve, ela ensinou a filha a ser egoísta para com ela mesma. Gente, ela fazia de uma tal forma que tudo que ela pudesse oferecer materialmente para essa filha, ela fazia. Ela não era por inveja. Elas se davam muito bem, eram 3 irmãs muito unidas. Não havia inveja entre as meninas aqui. Elas se davam com aquelas tricas que sempre criança e adolescente tem. A vida normal. Mas a menina viu uma mãe, cresceu com uma mãe em que tudo era para ela. Tudo. E tanto é que quando a mãe, na velhice da mãe, essa filha praticamente abandonou a própria mãe. Ela não acompanhou direito, a não ser lá no último ano, com muitas, as precariedades todas. Mas a velhice da mãe, ela não conseguiu acompanhar, ela não conseguiu tolerar todas essas coisas que nós, idosos, vamos tendo no cotidiano. Principalmente lá atrás, onde as mães tinham experiências diferentes das nossas. Isso nos chama muito a atenção. Recebeu orientações, mas o que calou mais forte foi o modelo que ela tinha dentro de casa. Pensemos muito nisso. Desta forma, então, para encerrar, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ora, sem caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Observemos o que está acontecendo na sociedade hoje. E se o Pascal, lá em 1862, lá, século XIX, não parece que o Pascal estava falando para nós? Não parece que ele estava sintetizando tudo o que está acontecendo conosco? Assim, meus irmãos, vamos preparar os nossos filhos para que o mundo fique melhor. Lembra daquela frase? Não preparemos um mundo melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para este mundo. Essa frase percorreu a internet, viralizou na internet. E é real. Vamos, então, ter isso em mente. Educar os nossos filhos para serem homens e mulheres de bem. E, assim, eles não precisarão calcar as suas vidas em busca da riqueza temporal, porque eles saberão dar o valor das coisas
e não o seu preço. Eu só queria deixar um depoimento pessoal. Eu, com todos os meus enganos como mãe, fui mãe biológica de 2 filhos, um casal, e tenho uma filha do coração, que agora nesse mês completa 40 anos, com os meus enganos identificados e aqueles que eu ainda vou identificar, eu estou trabalhando-os para que na minha próxima encarnação eu seja uma mãe melhor. Então nós temos que ser nos nossos lares PMs, pais melhores, não aqueles PMs da violência. Pais melhores a gente constrói todos os dias, inclusive de uma encarnação para a outra. Paz e luz para todos nós, e vamos enfrentar essa maravilhosa tarefa de nos educar, educando e aprendendo muito também com os nossos filhos. Obrigada. As crianças podem subir. Imaginem como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores. Assim deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Pequenos pontos de sofrimentos que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um, para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possam retornar. A partir de agora, você está em paz, envolvido pelo calor dessa energia que o protege. De alma grata e feliz, depois de receber essas energias maravilhosas vindas do alto, seu espírito agora está restaurado. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver e realizar as nossas reformas íntimas. Obrigado, Senhor, por este momento. Bom retorno aos seus lares e uma boa noite a todos.